Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias, estamos celebrando a liturgia do 18º domingo do tempo comum. Iniciamos também, estamos apenas os primeiros dias desse novo mês, o mês de agosto, mês vocacional. Teremos também nesse mês, a partir da próxima semana, a Semana Nacional da Família. Tem toda uma programação que já foi publicada, divulgada, onde nós somos convidados a intensificar cada vez mais nossas orações em prol das nossas famílias. Então é um mês que nos convida a uma profunda oração, seja em relação às vocações, que Deus suscite novas vocações na sua igreja, pastores, né? Hoje também celebramos nesse primeiro fim de semana o dia das vocações consagradas, né? O dia do Padre, próximo domingo, já o dia dos pais, e assim nós vamos meditando as várias vocações, ministérios que Deus suscitou no meio do povo. O evangelho de hoje, o texto que nós acabamos de ouvir, é um texto muito interessante. Por que interessante? Porque muitas vezes nós temos uma ideia de Deus, sabe, de um Deus todo-poderoso. Geralmente, quando nós temos ideia de alguém que é muito poderoso, não se mistura com os fracos. Ou se não se mistura, está muito distante de nós, porque é muito poderoso. Essa é a ideia que a gente deu todo. Parece que os poderosos vivem uma realidade completamente diferente daqueles que não são poderosos, que não estão na mesma condição. Quando nós falamos de Deus, Deus é poderoso, Ele é todo poderoso, mas não é um Deus todo poderoso que está lá em cima, apenas olhando aquilo que acontece aqui na terra. Não é alguém que não se mistura com o povo, que não caminha, não, muito pelo contrário. Veja a passagem de hoje, né? Diz que Jesus, quando ficou sabendo da morte de João Batista, todos nós sabemos quem foi João Batista, era primo de Jesus. João Batista recebeu um grande elogio de Jesus, nem que dos nascidos de mulher ninguém se igualava a João Batista. Jesus ficou sabendo da morte de João Batista e diz aqui, e partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Certamente, ao saber da morte, Jesus sentiu uma grande tristeza. Lembra aquela passagem que quando vieram falar da morte do amigo Lázaro, o que diz? Jesus chorou. Quem é que sente tristeza? Quem é que chora ou se alegra? São comportamentos, atitudes humanas. Você não sente também alegria? Você não sente tristeza? Sim ou não? Sim. Pois bem, Jesus também sentiu o mesmo que nós sentimos. Por isso que diz que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao assumir a nossa condição humana, Ele não deixa de ser Deus, Ele continua sendo Deus, mas Ele experimentou nele mesmo tudo aquilo que nós experimentamos. Por isso, nós vamos ver na Sagrada Escritura um Deus que chora, que se alegra, às vezes se irrita também, né? Lembra o episódio de quando Jesus entra no templo com um chicote e desce a lenha, né? Porque havia transformado a casa de Deus num comércio e assim por diante. E hoje no texto nós vemos algumas atitudes, né? Então, Jesus vai para um lugar deserto e como era próprio onde Jesus fosse, as multidões iam atrás dele. Tendo ouvido falar de tudo aquilo que Jesus fez, o povo sedento, faminto,
vai até Jesus. E diz, veja aqui, quando Jesus viu, né, ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão deles. Uma outra atitude bonita, Jesus olha, vê e sente compaixão. Sentir compaixão de alguém é próprio de quem ama. Mas veja aqui que Jesus não apenas sente compaixão. Este é um sentimento. Jesus tem atitude. Jesus tem compaixão, este é um sentimento. Agora vem a atitude. E curou os doentes. Se ficasse só na compaixão e não fosse para a atitude, que nem o padre disse ontem, não basta a gente ter pena. Pena quem tem é pato, marreco e galinha. Diante dos quadros sociais que se apresentam, nós não podemos ficar só na pena, no coitadismo. Nós temos que ter atitude. Porque a gente só lamentar e dizer, coitado, coitada, e pena em nada fazer, não vai resolver absolutamente nada. Jesus olha, vê, tem compaixão, sentimento. Agora vai para as atitudes. Curou aqueles que estavam doentes. Primeiro, a tarde chega, a noite se aproxima, o lugar que eles se encontram é hostil, deserto, não é nada agradável estar no deserto, desprovido de tudo, inclusive do alimento tão necessário. Os apóstolos, discípulos olham, vê aquele povo e já diz, Senhor, olha, a noite vem chegando, o lugar é meio perigoso, hostil, é no deserto, vamos mandar embora o povo, que cada um se vire nas aldeias, na vizinhança, por aí eles vão encontrar alguém. Esta foi, vamos dizer, a saída que eles encontraram, mandar o povo embora, despedir a multidão, né? Aqui, ó. O lugar é deserto, a hora adiantada, despede as multidões, para que eles possam ir nos povoados comprar aquilo que necessitam, a comida. Jesus, porém, disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Este imperativo, meus irmãos e irmãs, ele é muito importante para nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus aqui está ensinando que aquilo que aquele povo precisa, eles podem encontrar ali mesmo. Não precisa ir buscar fora. Se cada um que ali está soubesse partilhar mesmo do pouco, por isso vem a imagem, né? Dos 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Não são nada. Então Jesus faz o milagre da multiplicação para dizer, olha, se vocês aprenderem a partilhar, não precisa nem multiplicar. Na verdade, o segredo da vida é mais partilha do que multiplicação. Vocês entendem de economia mais que o padre, né? Vocês sabem perfeitamente que o mundo, né, a riqueza, a grande riqueza, está concentrada na mão são pouquíssimas pessoas que detêm a grande riqueza do mundo inteiro. Poucos têm muito e muitos não têm quase nada. A desigualdade, a balança, ela pesa muito por um lado e pouco para outro. Por isso nós temos tanta miséria, tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta pobreza, né? Porque a riqueza está concentrada, são pequenos grupos que detêm o poder, né? Em detrimento daqueles que nada ou pouco têm. Mas toda esta fala, esse discurso, por quê? Para nos ensinar que nós devemos praticar a caridade também.
Tem um santo, eu não lembro o nome dele, que ele diz assim, que a caridade apaga uma multidão de pecados. A caridade. Eu conheço muita gente que nunca entrou na igreja, ou pouco nela vai, mas que vai se salvar pela caridade que faz e pratica aos irmãos. Como também conheço o contrário. Muita gente que está sempre na igreja e que tem dificuldade de partilhar, que tem um coração fechado e que não partilha. Está vendo? Repito, tem muita gente, não sou eu que diz, é um santo, que eu não lembro o nome dele agora, que muitos irão se salvar pelo amor e a caridade. Aqui eu lembro aquela passagem bonita que Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me cobriste, estava doente e você cuidou de mim. E disse mais: tudo o que fizerdes para um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Tudo o que não fizestes, também foi a mim que não praticastes, não fizestes. A caridade. Então, que nós sejamos uma comunidade caridosa. A igreja, a nossa igreja católica, é que ela não faz marketing, mas não existe nenhuma instituição no mundo, nenhuma, que faça mais caridade, que fez e faz, quanto a igreja católica. É muita ajuda, e ajuda não só de Ave Maria e Pai Nosso, isso também. Ajuda financeira. Todo ano o Vaticano publica um relatório que envia para os bispos, padres, depois daquilo que é destinado para esses países mais pobres, sofredores da África, por exemplo. Pessoas que vivem, sobrevivem graças à ajuda, à caridade da igreja, que é de você, que tem também do povo, porque todas as doações que são feitas também tem a moedinha, a ajuda de cada um de nós. Jesus foi caridoso. Jesus não foi só alguém que falou bonito. Porque falar bonito e discurso até papagaio faz. Jesus falou bonito, mas Jesus também fez bonito. Curou os doentes. Alimentou os famintos. É verdade que ele também, às vezes, quando ele deu comida e viu que as pessoas estavam meio, ele falou: olha, vocês estão me... Cuidado, porque vocês só me procuram porque eu dei de comer para vocês. Ó, buscai também outro alimento. O alimento da vida eterna, não só a comida, porque eu enchi a barriga de vocês, vocês me procuram, mas vocês não têm fé em mim. Ele disse isso também, viu? Então nós precisamos ser uma igreja que reza, que dobra o joelho, sim, que vai na missa, que faz novena, que faz procissão, isso também, mas precisamos ter atitudes de olhar, ver, como Jesus olhou, viu e sentiu compaixão. E a compaixão, geralmente, ela passa pelo bolso também, viu? É que nem na paróquia, né? Você é paroquiano, está sempre na igreja, mas não se envolve com nada, não ajuda, não é dizimista. Conheço muitos aqui que são paroquianos, que não dão dízimo, que não ajudam. Eu questiono a fé desse povo, sabe? E muitos estão aqui me ouvindo também, por sinal. E ainda ficam beiçudos, ranzinhos, né? Não sei, essa fé aí precisa ser estudada. Porque Jesus, a igreja é de Cristo. Se você diz que ama a Deus e não cuida da igreja dele, então, meu querido, minha querida, tem alguma coisa de errada contigo aí, viu? Se você não gostou, eu repito.
Se você diz que ama Deus e não cuida nem da igreja que é dele, você está falando o quê? Você está sendo contraditório. Que amor é esse? Diz que ama, mas não socorre, mas... Bom, nem vou falar o que eu lembro, porque o sangue já ferve, né? Ó, até o microfone, né? Não só o sangue, até o microfone. É o sinal. Então, que Deus abençoe a nós, a nossa comunidade, né? E que o Evangelho de hoje sirva também para a reflexão de cada um de nós. Uma igreja acolhedora, que ama, como Jesus viu, olhou e sentiu compaixão. E que enquanto queriam mandar embora e despedir, ele falou: não, mandar embora, despedir não vai resolver. Podemos fazer melhor, podemos fazer diferente. Dai-lhes vós mesmo de comer, né? É que nem se alguém batesse a porta da minha casa lá, e muitos batem, né? Padre, eu quero um pedaço de pão que estou com fome. Ó, vai ali no vizinho, qual é o meu vizinho mais próximo ali? Ó, vai ali que não, dê um pedaço de pão. Vai te faltar um pedaço de pão? Oh, que pena, oh, coitadinho, essa pena, se você disser que pena, ele vai continuar com fome. Agora, se você diminuir a pena e botar um pouquinho de pano, você está com frio, né? Coitado, que pena. Não, então tire a pena e dá um pano, dá um casaco, que daí o pano vai resolver. Só a pena não ajuda. Entenderam? Então, se entenderam, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.